Com a palavra, o nosso debatedor, o primeiro debatedor, Padre Paulo Ricardo, a quem eu concedo 20 minutos para a sua prédica, ou o tempo que o senhor precisar. Agradeço, então, ao deputado Marcos Feliciano, todos os deputados aqui presentes, a possibilidade de, como cidadão brasileiro, porque, com a graça de Deus, eu sou sacerdote da Igreja Católica, mas estou aqui como cidadão brasileiro que quer ser voz para uma população enorme, seja de católicos, evangélicos, espíritas, que nesse país essa maioria enorme é a favor da vida e contra a legalização do aborto. O importante é que haja esse espaço, não é, para se expressar publicamente aquilo que é a voz do país, aquilo que é a voz da nossa nação. Infelizmente, nós que estamos aqui para debater a respeito do direito nascituro, fomos convidados exatamente numa data, quase que numa sincronia da providência divina, bastante triste, em que há poucos dias foi aprovado aqui no Congresso Nacional um projeto de lei originário da Câmara dos Deputados, com o número de PL 60 de 1999, que hoje é PLC no Senado, número 3 de 2013. Esse projeto de lei, que começou muito bem intencionado, querendo defender as mulheres diante da violência sexual, terminou numa formulação que abre, não é, uma brecha, e eu diria mais do que uma brecha, abre uma verdadeira autoestrada para a possibilidade da prática do aborto no nosso país. Este projeto de lei tramitou nas duas casas em caráter de urgência, a pedido do próprio ministro da Saúde, Dr. Padilha. Portanto, é uma iniciativa de desengavetar um projeto que estava há muito tempo parado. Aquilo que foi alegado, aquilo que foi dito para que houvesse esse caráter de urgência, era exatamente homenagear as mulheres no Dia Internacional das Mulheres, para que se passasse uma lei regulamentando aquilo que já era o direito das mulheres. Ou seja, elas a lei já contempla, não é, esta realidade de que a mulher vítima de violência sexual seja atendida pelo Sistema Único de Saúde. E, no entanto, com esta apresentação, não é, evidente que ninguém iria se opor. Nós sabemos o volume de leis que tramitam nas duas casas, sabemos o quanto os legisladores estão assoberbados de trabalho. Foi apresentada essa lei desta forma, e assim, sendo apresentada como uma lei que protegia as mulheres da violência, foi aprovada por unanimidade, de uma forma quase que milagrosa. Ou seja, em 2 meses e alguns dias, essa lei foi aprovada em 4 votações unânimes, sem que ninguém se desse conta exatamente dessa brecha que estava dentro dela. Explico o conteúdo da lei. A lei originariamente era simplesmente uma lei voltada para dar assistência à mulher vítima de violência, garantir assistência psicológica. Nós sabemos os traumas de uma mulher que sofreu violência sexual, não é? Assistência psicológica, e também profilaxia de doenças sexualmente transmissíveis. Também a possibilidade de uma tentativa de evitar uma gravidez indesejada, com recursos bastante evidentes, como a lavagem, não é, do corpo da própria mulher, para tirar qualquer resquício de sêmen que tenha permanecido, etc. Tudo isso era algo para atender as mulheres, e assim dizia a lei, o projeto originário, atender as mulheres em emergência médica. Vejam bem, os senhores, essa expressão, uma mulher em emergência médica. Então, aqui está justificado o quadro.
emergência médica. Ora, essa expressão desapareceu. E não se fala mais de emergência médica. Agora, na lei que foi aprovada, o que se fala é de atendimento emergencial. Ou seja, não é a mulher mais que está na emergência. O atendimento para uma mulher vítima de violência tornou-se agora, foi guindado, não é? Foi elevado agora à categoria de atendimento emergencial. Isso quer dizer que não pode ser postergado, não pode ser passado para outro dia. Tem que ser emergencial. Muito bem. Até aí, estranho, no entanto, podemos ainda considerar isso. Só que no artigo 2º da lei consta algo que já estava na lei originária. E é algo de tremendo. Que é uma nova conceituação de violência sexual. E nós sabemos muito bem como as leis podem ser usadas para militância, para tentar, como um navio quebra-gelo, ir forçando a barra para se colocar, né, um novo estado de coisas. Leis são usadas também como militância, né? Embora elas criem uma incoerência dentro do sistema jurídico. O que é que diz o artigo 2º? O artigo 2º define violência sexual. Vou ler ipsis literis para que não se diga que eu criei alguma coisa. Artigo 2º. Considera-se violência sexual, para os efeitos desta lei, qualquer forma de atividade sexual não consentida. Ora, nós sabemos que a lei, ela é o que é. E ela precisa ser lida com uma lupa, com lente de aumento, para a gente conseguir enxergar os detalhes dela. Ora, se violência sexual é qualquer relação sexual não consentida, cheguemos ao extremo, né, de espichar isso aqui até o limite daquilo que realmente está escrito aqui. Se um dia o marido deseja uma relação sexual e a mulher está indisposta e não consente naquela relação sexual do seu marido, embora não tenha sido violentada, mas ela simplesmente não estava disposta. Isso caracteriza, conforme essa nova conceituação de violência sexual, uma violência sexual. E essa mulher, então, onde a lei não especifica prazo, não especifica se ela está em emergência médica ou não, esta mulher pode se apresentar a um hospital 6 meses depois, porque a lei não coloca nenhum prazo, dizendo: eu não consenti com essa relação sexual. E como é que você vai 6 meses depois provar alguma coisa? E como é que você vai, com esse conceito elástico de violência sexual, dizer: ora, nós estamos aqui então diante de uma formulação legal que irá criar dentro do sistema jurídico uma dificuldade enorme para a aplicação. Então, você vai dizer: mas padre, o senhor está sendo apocalíptico, não é? Exagerado. Mas, meus senhores, quem de nós não reconhece que numa sociedade precisamos de leis exatamente porque existem pessoas mal intencionadas? As leis existem para isso. Porque se fôssemos todos anjos, se estivéssemos todos no paraíso antes do pecado original, se ninguém de nós tivesse alguma tendência para a maldade, as leis não seriam necessárias. Nós veríamos a lei de Deus no nosso coração e basta. No entanto, as leis são necessárias exatamente porque existem pessoas que são maliciosas e desejam atentar contra aquilo que é o justo. Então, esta lei, como ela está formulada aqui, ela abre uma crise dentro daquilo que é o sistema jurídico. Agora, alguém vai dizer: mas, padre, será que isso tudo não foi simplesmente uma má elaboração, mas depois, no fundo,
as coisas irão ser sanadas, né, na regulamentação normal, no trâmite normal do dia a dia, sem problema nenhum. Vejam, nós estamos aqui, e este é o tema que eu gostaria de chamar a atenção, nós estamos aqui diante de uma militância decidida, que é paciente e sabe alcançar seus objetivos, que se decidiu, estão resolutos em legalizar a prática do abortamento neste país. Nós sabemos disso, que existe essa militância. Eles não representam o povo brasileiro, porque o povo brasileiro é esmagadoramente pró-vida. O povo brasileiro, ele é absolutamente contra a prática do aborto e a legalização do aborto. No entanto, existe esta militância. E de onde vem o interesse destes senhores? Ora, nós sabemos, e isso pode ser documentado, isso pode ser apresentado, não só um documento, podem ser apresentados relatórios e mais relatórios de fundações internacionais que estão decididas em legalizar a prática do aborto na América Latina. Nós temos um documento que foi escrito por uma senhora chamada Adrienne Germain. Ela é uma funcionária da Fundação Ford e escreveu um documento chamado de Incrementando o Acesso ao Aborto Seguro, Estratégias de Ação. Nessa apostila de estratégias de ação para militantes, para essas pessoas que militam, não é? Adrienne Germain, que foi condecorada pela ONU por essa sua militância no campo daquilo que eles chamam de saúde reprodutiva, não é? Ela diz com toda clareza, vou ler: assegurar ao máximo a prestação de serviços previstos pelas leis existentes. Ela está descrevendo o que é que se deve fazer num país em que o aborto ainda é ilegal, como no Brasil, graças a Deus, ainda é ilegal. Ela diz: assegurar ao máximo a prestação de serviço pelas leis existentes. Então, no caso do Brasil, né, assegurar ao máximo aquilo que a lei permite na questão do aborto, que é a questão do aborto em caso de perigo de vida para a mãe ou de uma gravidez resultante de estupro. Assegurar ao máximo isso daqui. E ela diz, e abrir o caminho para um acesso cada vez mais amplo. É isso que está sendo feito no nosso país. Ou seja, uma militância que está seguindo o manual dessas fundações internacionais está comendo a papa pela beirada pacientemente, porque eles desejam ampliar cada vez mais o acesso ao aborto no país. Querem um exemplo disso? Querem um exemplo do que é que vai acontecer com esta lei? Vamos ver o que já aconteceu com o nosso Código Penal. Né? Porque podem dizer, Padre Paulo, o senhor é teórico da conspiração. Eu não sou um teórico da conspiração. Vamos fazer historiografia então. Né? Vamos contar a história já acontecida, para que ninguém diga, ele está com hipóteses de futuro terrível, um futuro, né, escuro. Não, vamos olhar o que já aconteceu. O nosso Código Penal. O Código Penal atual, ele diz que o abortamento é crime nesse país. No entanto, existem 2 casos em que se suspende a punição da pessoa envolvida no crime. Ou seja, esses 2 casos são caso de perigo de morte para a mãe e no caso de estupro. Vejam, o que é que tecnicamente falando, juridicamente falando, existe no Código Penal. O que existe no nosso Código Penal é a suspensão da pena. Ou seja, o que tecnicamente, juridicamente falando, o Código Penal diz é que o aborto, no caso de a mãe correr risco de vida, é crime. É crime. Só não se pune.
nem o médico e nem a mãe. Tecnicamente é isso. Na linguagem do Código Penal é o que está escrito. No caso de estupro, se o aborto for realizado, é crime, conforme o Código Penal vigente neste país. É crime. No entanto, não se pune a mãe e não se pune o médico. Ou seja, o que está lá é uma suspensão da punição, não há sanção. Não é? Ora, o que é que os militantes que seguem o manual da senhora Adrienne Germain fizeram no nosso país? Transformaram isso num direito. E agora, então, os cofres públicos devem pagar pelo aborto, pelo abortamento destas crianças, aborto tecnicamente criminoso, que se transformou por um passe de mágica interpretativo em direito. Direito reprodutivo. Direito. Ou seja, é a mágica das palavras, meus senhores. Na mágica das palavras, uma vírgula vira um livro inteiro. Na mágica das palavras e da militância da cultura da morte, eles transformam aquilo que era uma simples suspensão da punição num direito. Deu para notar a diferença enorme que existe? E isto é, senhores, historiografia. Eu não estou fazendo conspiração, teorias de conspirações futuras. Eu estou colocando diante dos senhores o que está se passando nesse país. O dinheiro de nossos impostos está sendo emprestado para colocar uma rede de hospitais à disposição da prática do crime, porque, tecnicamente falando, repito, é crime. Esses dois tipos de aborto, no entanto, não se pune. Tornou-se direito. Ora, se é assim, o que irão fazer com este artigo 2º, de que a violência sexual é qualquer forma de atividade sexual não consentida? Nós sabemos que, por norma técnica do Ministério da Saúde, né, quando uma pessoa se apresenta num hospital dizendo que foi vítima de estupro, o médico deve acatar o que a mulher está dizendo, sob pena de ele ser punido se ele não acreditar nela. E é o médico quem vai ter que provar que ela está mentindo. Ou seja, não se exige um exame no IML para saber se ela tem alguma forma, um sinal de violência, nada disso. Ela simplesmente, o médico é obrigado, por norma técnica, dada pelo executivo deste país, o médico tem que aceitar a palavra daquela mulher. Isso na questão de estupro. O que é que estes senhores irão fazer? O que é que a militância abortista irá fazer nesse país? Meus caros, nós estamos aqui diante de uma situação grave, de uma situação séria. Não é a legalização do aborto no país, mas é uma brecha que pode se transformar numa autoestrada. Haja visto o que já aconteceu com o Código Penal e que provavelmente irá acontecer com aquilo que eles estão fazendo. Além disso, outro problema, outra realidade. Precisamos nos dar conta que, conforme esta lei, todos os hospitais, porque anteriormente o artigo 3º dizia: o atendimento imediato obrigatório em todos os hospitais integrantes da rede do SUS que tenham pronto-socorro e serviço de ginecologia. Isso foi riscado. Então ficou só todos os hospitais integrantes da rede do SUS. Se uma mulher se apresentar num hospital ortopédico que seja integrante da rede do SUS, ela tem direito de exigir o abortamento.
É isso que vai ser a consequência. E outra coisa, se são todos os hospitais integrantes da rede do SUS, onde é que fica a objeção de consciência dos católicos, dos hospitais católicos, dos hospitais espíritas, dos hospitais evangélicos, que não querem praticar isso daqui? Que não querem praticar um aborto que, jurídica e tecnicamente falando, ainda é delito nesse país, com a graça de Deus, e que, no entanto, tornou-se direito reprodutivo. Então vejam, nós sabemos que isso daqui, né, todo esse estratagema para aprovar às pressas esta lei, é algo que partiu do Executivo, partiu do Ministério da Saúde. Ninguém percebeu, todo mundo queria fazer algo para as mulheres vítimas de violência. Quem de nós, em sã consciência, iria fazer alguma coisa contra as mulheres vítimas de violência? Misericórdia, né? A gente fica até ruborizado só de pensar na hipótese de não atender um pedido desses. Então, assim, as duas casas legislativas aprovaram sem se dar conta do que estavam aprovando. É imperioso, então, agora que nós estamos nos dando conta do que está acontecendo, pedir a revogação, pedir que não seja sancionado, pedir que seja vetada esta lei e a lei como um todo, a lei integral, porque ela é... Nós precisamos agora, por um caso fortuito, a senhora Presidente da República, então, foi colocada numa prova de teste. Um teste. Ela garantiu que havia mudado de opinião, que ela antes era a favor da legalização do aborto. Existem vídeos gravados a respeito disso, documentado amplamente, né? E só não enxerga quem está de olhos fechados porque não quer enxergar. Então, ela, às vésperas da sua eleição, entre o primeiro e o segundo turno, ela atestou claramente, assinou um compromisso de que ela não iria dar início a nenhum movimento na direção da legalização do aborto no Brasil. Portanto, é importante, é imperioso cobrarmos agora a senhora Presidente da República para que ela agora reaja e mostre a sua sinceridade. Chegou o momento da prova. É a prova dos 9. É hora do vamos ver. Então vamos ver a sinceridade da senhora Presidente da República. Vamos ver a sinceridade. Por quê? Porque nós temos direito fundado de suspeitar que esta posição dela não seja muito sincera. Por quê? Porque nós temos amplos, numerosos documentos dos acordos internacionais firmados pelo partido governante na direção de legalização do aborto no Brasil. O senhor presidente Lula, ele assinou acordo prometendo que iria legalizar o aborto no Brasil. Não conseguiu fazê-lo. Graças exatamente a esta casa legislativa que não concedeu isto. Mas existem pactos assinados, existem promessas feitas, existe parceria feita. Parceria feita com pessoas que têm um histórico de militância a favor da cultura da morte. Por isso, eu gostaria aqui, então, de recordar a situação grave que nós nos encontramos e como é importante agora nós cobrarmos isso. Os hospitais terão direito de objeção por essa lei aqui? Não, porque aliás o Brasil nem sequer reconhece a objeção de consciência de instituições. Só possivelmente, talvez, sem muitas garantias, objeção de consciência de pessoa. Então, o que dizer?
nós estamos diante de um momento grave na história do nosso país, onde estamos seguindo a cartilha. Outra vez, fazendo historiografia, sem que me chamem de teórico da conspiração, este foi o caminho seguido pelo Uruguai, que hoje tem o aborto aprovado. Se nós formos lá ao Uruguai, e nós temos providas uruguaios que nos informam constantemente do que aconteceu naquele país, nós sabemos perfeitamente qual foi o caminho trilhado pelo Uruguai, foi exatamente o caminho ladeira abaixo que está sendo trilhado pelo Brasil. Ou seja, comendo a papa pela beirada, né? Como dizem os italianos, tirar as penas da galinha sem fazê-la gritar. Né? Então, nós não podemos, nós que somos a favor da vida e que somos a voz desse povo brasileiro, que é um povo que é a favor da vida, precisamos ouvir o nosso povo e agir. Pedir à presidência da República que vete esta lei, porque assim a presidente irá demonstrar a sua boa vontade. Irá demonstrar a sua boa vontade, porque a rapidez com que tudo foi aprovado deixa a clara impressão de que se desejou atropelar o legislativo aprovando uma coisa. Todos os deputados que estavam presentes na aprovação dessa lei se recordam perfeitamente como ela foi aprovada. De afogadilho, às pressas, sem que as pessoas tivessem tempo de parar para meditar no conteúdo específico daquilo que estava sendo escrito. E numa quinta-feira. Esse ano, alguns dias atrás. Senhor presidente. Por favor, eu só queria aqui, antes do deputado Paulo Freire falar, eu só queria aqui fazer menção de alguns deputados que nos visitam. Deputado Harold Oliveira, deputado Paulo César, que é do PSD do Rio de Janeiro, que está abrilhantando a nossa comissão hoje, e os deputados que chegaram, que pertencem a essa comissão. Jair Bolsonaro, meu soldado, deputado Simplício Araújo e o deputado Idecaso Takayama. Pois não, deputado. Senhor presidente, só por uma orientação, nós queremos saber se vamos ouvir todos os demais palestrantes, depois falar